Página 7. Página 7. Ó, fazendo uma recapitulação rápida. Quem te viu até aqui? Quase nada, né? Ah, difícil? O que a gente viu? Aí a gente viu qual é o objetivo da Lei Maria da Penha, criação de um juizado especial. Vimos que ela fala de assistência à mulher, você vai ler o artigo 8º e 9º. Vimos das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Vimos que tem um crime de descumprimento de medida protetiva da Lei Maria da Penha. Vimos que se for criança ou adolescente vítima de violência doméstica, tem a Lei Borel, tem o ECA. Se for a menina, tem também a Lei Maria da Penha. Homens vulneráveis numa relação doméstica, LGBTI+, podem se valer das medidas o quê? Protetivas. Não do aspecto penal, mas das medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Alberto, e pessoas vulneráveis em geral podem se valer de quê? Bom, se for idoso, Estatuto do Idoso, se for deficiente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou então do Código de Processo Penal, né? Que tem lá o artigo 350-A, que tem o crime de... que tem 350-A, que tem as medidas protetivas de urgência para vulneráveis, e o 338-A do CP, que tem o crime de descumprimento de medida protetiva. Aí nós vimos aqui todo o procedimento de medida protetiva de urgência, desde quem pode requerer na Lei Maria da Penha, até quem pode requerer na Lei Henri Borel. E eu fiz as diferenças, tá? É importante você fazer um caderno, você concorda comigo? Você tem que fazer um caderno porque são muitas nuances. Concorda comigo? Então você tem que fazer um caderninho, tá? Aí colocar lá os prazos. Ó, o juiz na Lei Maria da Penha, ele decide até 48 horas. Na Lei Henri Borel, decidem até 24 horas. Tudo bem? Olha, Lei Maria da Penha, a concessão inicial de medida protetiva independe de oitiva do MP, mas a revisão já precisa da oitiva do MP. Tá bom, gente? Tá bom? Tem que fazer o caderninho. Consentimento do ofendido. Afasta e não afasta ali o crime de descumprimento. Tem 2 correntes. Aí eu falei para você as correntes. Tudo bem? Vimos o artigo 5º. O que é uma violência baseada no gênero? Âmbito da unidade doméstica. O espaço desenvolvido das pessoas, relação íntima de afeto, independe de orientação sexual, por exemplo, numa relação homoafetiva feminina. A forma de uma violência doméstica mulher contra a mulher é uma forma de violar direitos humanos, artigo 6º. Nós vimos as violências contra a mulher do artigo 7º. Física, psicológica, patrimonial, sexual, moral e a vicária. E eu falei para você a diferença do feminicídio para o vicaricídio. Falei lá do descumprimento de medida protetiva sendo majorante. Tanto no feminicídio quanto no vicaricídio, você vai ver isso de novo comigo quando a gente falar de crimes contra a vida. Eu sei que é muita informação, tá? Vimos que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória. Ou seja, eu posso ter medida protetiva mesmo com inquérito arquivado. Eu posso ter medida protetiva sem processo. Eu posso ter medida protetiva sem registro de ocorrência. Artigo 19, parágrafo 4º da Lei Maria da Penha. O juiz pode conceder medida protetiva com base em cognição sumária, com base no depoimento o quê? Da vítima. É o indúbio pró medida protetiva. A palavra da vítima é muito importante. Vem para cá. Artigo 158, parágrafo único do CPP. Fala que o exame de corpo de delito tem prioridade em caso de violência doméstica familiar contra a mulher. Vai fazer o exame de corpo de delito primeiro. Artigo 394-A do CPP, processos que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher, tem prioridade de tramitação em todas as instâncias. Corre mais rápido. Artigo 10A, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Maria da Penha. Leia o artigo 10, artigo 10A, artigo 11. Fala de como a autoridade policial deve proceder. Atendimento mulher, violência doméstica, preferencialmente é feita por mulher. É preferencialmente, não necessariamente. Você não pode perguntar várias vezes de forma desnecessária, fazer perguntas que vão invadir a intimidade da vítima de forma desnecessária. Por quê? Porque isso é revitimização. E o artigo 10A, parágrafo 1º, inciso 3 da Lei Maria da Penha, quer evitar a revitimização. O que é isso? A vitimização ocorre quando a mulher é vítima de crime. Exemplo, vítima do estupro. A revitimização é quando o Estado faz isso de novo com a vítima. Gente, a revitimização ela é inevitável. Toda pessoa que passa pela sala de uma delegacia da justiça, ela, de certa forma, ela já é constrangida. Você concorda comigo? Agora, quando é uma revitimização desnecessária, isso pode ser um crime de abuso de
Artigo 15A da Lei de Abuso de Autoridade, que é o crime de violência institucional. Vocês estão bebendo, vocês vão passar nessa porra dessa prova, amém, gente? Eu vou, já tô precisando, cara. Caralho, tá foda, cara. Prisão preventiva, Lei Maria da Penha. O artigo 20 fala que o juiz pode conceder de ofício a prisão preventiva. Cuidado, cuidado. Porque apesar do artigo 20 da Lei Maria da Penha falar que o juiz pode conceder de ofício, o que é de ofício pelo juiz sozinho, sem provocação? STJ fala o seguinte, nananina não. Mesmo na Lei Maria da Penha, o juiz não pode conceder de ofício a prisão preventiva. STJ, eu vou aplicar, é o artigo 311 do CPP, que é mais novo do que a Lei Maria da Penha, que é de 2006. O juiz, para aplicar preventiva, tem que ter requerimento, tem que ter pedido. Ah, mas a lei fala que o juiz pode conceder de ofício, só que a lei é antiga. Hoje, pelo sistema acusatório de tripartição de função, o juiz julga, ele é imparcial. É o MP que tem que ir até o juiz pedir a preventiva. É o delegado que tem até o juiz pedir a preventiva, ele não pode conceder sozinho de ofício. Tanto é que a Lei Riboré, no artigo 17, que é mais recente, 2022, fala que o juiz pode conceder a preventiva, mas há requerimento. Então, prisão preventiva até na Lei Maria da Penha. Apesar da lei que falar que o juiz pode conceder de ofício, tem que ser a requerimento. Não pode de ofício, porque você fere o sistema acusatório. O juiz não pode ser um juiz acusador. Artigo 41, é o que mais cai. Aos crimes na Lei Maria da Penha não se aplica a lei 9.090. Que lei é essa, Alberta? Juizado Especial Criminal, que traz as infrações de menor potencial ofensivo. O que é isso? Todas as contravenções e crimes cuja pena máxima seja até 2 anos. Esse juizado que você conhece como de pequenas causas, traz tudo que isso aqui está em vermelho. Tudo que está em vermelho está nessa lei aqui. Detalhe, o que está em vermelho, algumas coisas são para infrações de menor potencial ofensivo. Todas as contravenções e crimes até... E algumas coisas que estão nessa lei são para infrações de menor potencial ofensivo e para infrações que não são de menor potencial ofensivo. Mas fato é, se está em vermelho, está o que na lei? 9.099. E se está na lei 9.099 e eu tenho uma violência doméstica, não se aplica a lei do quê? E essa lei 9.099 não sendo aplicada, eu não aplico tem que seus o quê? Dispositivo, vou te dar um exemplo. Está lá artigo 41, se for violência doméstica familiar contra a mulher, eu não aplico a lei 9.099. A lei 9.099 tem o artigo 69, que fala o seguinte, artigo erótico dessa lei, que haverá termo circunstanciado de ocorrência. Gente, o delegado ele investiga, mas ele investiga através do inquérito policial. Inquérito policial é peça investigativa, tem que ser de delegado de polícia. A autoridade que vai conduzir o inquérito policial. Termo circunstanciado de ocorrência não. É um mero boletim informativo. Mero, essa palavra quando você quer desqualificar alguma coisa, né? Tá namorando? Não, merificante, tá desqualificando. Concorda comigo? Termo circunstanciado de ocorrência pode ser feito por PM, bombeiro, PRF, pelo próprio juiz do juizado e também pela polícia judiciária, pelo delegado de polícia. Então, se você tem uma infração de menor potencial ofensivo, você não faz inquérito, faz o quê? Termo circunstanciado de... Mas estamos na hipótese da Lei Maria da Penha. Se eu estou na Maria da Penha, eu não aplico o que? A lei? Se eu não aplico a lei 9.099, em caso de violência doméstica familiar contra a mulher, não é PCO, é inquérito o quê? Policial. Artigo 74, composição civil dos danos. Que é isso? Você vai ver lá na lei 9.099. É um acordo entre a vítima e o autor do fato. Porque aqui eu quero composição, conciliação, acordo, justiça negociada. Mas se for Maria da Penha, pode ter acordo, sim ou não? Não pode. Transação penal também é acordo, mas acordo entre o MP e o autor do fato. Se for Maria da Penha, não tem o quê? Transação penal. Galera, a lei do Juizado Especial Criminal é de que ano, gente? 95. Tem tempo, né? Antes de 95, a lesão corporal 129, leve, a lesão corporal dolosa pode ser leve, grave ou... Tem lesão média, não? Não. É leve, grave ou... A lesão dolosa leve, antes de 95,
A ação penal era pública incondicionada. O que é isso? Incondicionada. A vítima não precisa o quê? Autorizar. Em 95, a lesão corporal leve passou de incondicionada para quê? Condicionada à representação. Está na PM no último concurso. Briga de vizinho, lesão corporal leve. Entendeu? Qual é a natureza da ação penal? A ação penal pública condicionada a vítima tem que representar. Se a vítima não representar, o Estado não pode agir. É uma condição de procedibilidade. Concorda comigo? Lembra, 6 meses a partir do conhecimento da autoria. É essa a representação. Agora, se for caso de violência doméstica familiar contra a mulher, não se aplica o quê? A lei? Então, a lesão corporal leve, na hipótese de violência doméstica familiar contra a mulher, não é ação penal pública condicionada à representação. É ação penal pública o quê? Incondicionada. Você pegou? Presta atenção nessa porra que é complexo. Lesão corporal leve, ação penal pública condicionada. A vítima tem que autorizar. Briga de vizinho. Se for Maria da Penha, é condicionada ou incondicionada? Incondicionada. A vítima não precisa autorizar. Se o Estado souber, ele pode perseguir esse crime. Vem pra cá. Repita seu micro, porque eu não consegui. Tentei fazer um salvo, não, gostei. 129, parágrafo 13º. O que é isso? Lesão o quê? Leve. Só que a lesão leve aqui, por razão de condição de sexo o quê? Feminino. O que é razão de condição de sexo feminino? Ou é violência doméstica, Maria da Penha, ou menospreza a condição o quê? Mulher. A lesão, gente, por razão de condição de sexo feminino, se for leve, está no parágrafo 13º, é uma lesão leve que é qualificada. Por que eu estou falando isso? Porque se envolver Maria da Penha, lesão leve, a ação vai ser pública condicionada ou incondicionada? Incondicionada por quê? Porque não vai aplicar o artigo 88 da lei quê? 9.099. E é o artigo 88 da lei 9.099 que fala que a lesão leve é condicionada à prevenção. Agora, a lesão leve também ocorre por menosprezo à condição que da mulher. Eu dei um soco na cara, eu não, Tiso deu um soco na cara da chefe dele, porque ela é chefe dele e não aceita receber ordem de chefe. Tem violência doméstica familiar aí? Não. Mas tem menosprezo à condição da mulher, sim ou não? Sim. Foi lesão leve? Sim. Mas por Maria da Penha ou menosprezo? Leve, então aplica o artigo 88 da lei 9.099. Essa lesão leve, a ação penal vai ser pública, condicionada a Tem diferença ou não tem? Tem diferença. E você tem que fazer esquema no caderno. Tudo bem, gente? Beleza? Ó, volta pra cá. Eu não estou falando, porra, que todos os crimes que envolvem violência doméstica familiar contra a mulher são de ação penal pública incondicionada. Eu estou falando que a lesão leve é condicionada à representação como regra. E por que é isso? Porque o artigo 88 da lei do GCRI fala isso. Se tem Maria da Penha, não aplica a lei 9.099. Logo, não aplica o artigo 88. Agora, todos os outros crimes, eu aplico a regra geral. A mulher, ela foi injuriada. O indivíduo, por exemplo, desabonou sua autoestima. Eu já trabalhei com Maria da Penha, então, estou falando aqui, não estou sendo chula, é o dia a dia. A mulher foi chamada de X, Y, Z. Ah, você é isso, isso, aquilo. Entendeu, senhor não? Desabonou na autoestima, a honra subjetiva dela. Injúria, ação penal privada, queixa-crime. Está entendendo, senhor não? Por quê? Eu não sei se você consegue visualizar, mas existe uma falsa percepção que todos os crimes da Lei Maria da Penha são de ação penal pública considerada. Não. Só vai mudar no crime de lesão corporal, né? Só nesse caso que é de um jeito, vai ser de outro. O resto é a regra geral. Então, injúria em face de uma mulher é a regra geral, ação penal privada. Ó, tem que contratar um advogado e oferecer uma queixa. Você entendeu, senhor não, gente? Tá. Tem um benefício que está na Lei 9.099, que é a suspensão condicional do... Qual é o nome dessa merda?
Suspensão condicional da... Você nem sabe o que é isso na aula de lei 9.099. Mas o processo vai ser o quê? Suspenso. Está valendo um processo. E esse processo vai ser o quê? Suspenso. É um benefício. Se for o caso de Lei Maria da Penha, vai ser aplicado isso aqui? Por quê? Porque se for o caso de Lei Maria da Penha, não se aplica o quê? A lei? E a lei 9.099 tem artigo de quê? Que fala da suspensão condicional do... Logo não vou aplicar. Polícia Civil, último concurso. Tem um benefício que não está na Lei 9.099. Tem um benefício que está no Código Penal. A Lei Maria da Penha, eu falo abaixo. A Lei Maria da Penha, ela afasta o Código Penal ou a Lei 9.099? O Código Penal é aplicado, sim ou não? Sim. Tem um benefício no Código Penal que tem um nome parecido. Suspensão condicional da pena. Está no artigo 77 do Código Penal. Você nem sabe o que é isso. Não é aula disso. Mas sabe que é um quê? Benefício. Que está na Lei 9.099 ou está no Código Penal? Ah, então se está no Código Penal, eu posso aplicar mesmo em caso de violência doméstica, sim ou não? Sim. Aí caiu na prova com o último concurso da Polícia Civil. Aplica-se o artigo 77 do Código Penal nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Suspensão condicional da pena. Sim ou não, gente? Sim. O que eu não vou aplicar é a suspensão condicional do... Porque esta merda aqui está na lei... E se estava na 9.099, aplica essa dieta. Se tiver violência doméstica. Porra, você entendeu. Ou fingiu bem que entendeu. Ok. Entendi mesmo, Melo. Legal. Artigo 16 da Lei Maria da Penha, retratação. Tem crime de ação penal pública, ação penal privada. Ação penal pública pode ser incondicionada ou condicionada. Quando eu falo ação penal pública condicionada é porque tem condição, não é isso? E quando eu falo ação penal pública condicionada, tem ação penal pública condicionada à representação da vítima ou o seu representante legal. A vítima, em alguns casos, tem que autorizar o Estado a perseguir o crime. Tudo bem, gente? Prazo de 6 meses do conhecimento da autoria. Ou represento vítima. Exemplo, ameaça. Ação penal pública condicionada à representação, regra geral. Ameacei meu vizinho. Ele tem que autorizar o Estado a perseguir aquele crime. Se não tiver autorização, o Estado não pode perseguir. Uma vez que eu represento, eu quero. Mas eu posso me arrepender de ter representado, sim ou não? Sim. Qual o nome dessa merda? Retratação. A retratação é quando eu primeiro represento, eu quero. Depois eu falo o quê? Não quero. Represento? Quero. Retrato? Não quero. A retratação, que é quando você não quer mais, como regra geral, lá no Código de Processo Penal, é até o oferecimento da denúncia. Ou seja, quem oferece a denúncia é o Ministério Público. Eu fui na delegacia, porra, meu vizinho me ameaçou. Falou que ia me pegar. Falou que ia ver só. Quero. No dia seguinte eu posso tirar na delegacia. Na delegacia. Não quero mais? Posso ou não posso? Posso. Até o MP oferecer o quê? Depois é irretratável. Justiça não é brincadeira. Entendeu, senhor não? Agora, na Lei Maria da Penha, não. A retratação é até o recebimento da denúncia. Quem recebe a denúncia é o juiz. Para a mulher ficar mais segura, ela representa no primeiro momento da delegacia. Aí, se ela quiser se retratar, ela tem que pedir para o juiz marcar uma audiência e ela se retrata na frente do juiz. Aqui, até o recebimento da Lei Maria da Penha. Regra geral, até o oferecimento. Então, se a mulher uma vez representar, ela não pode mais se retratar em delegacia, tem que ser na frente do juiz. Isso aqui, ó, daqui a pouco vai perder a razão de ser. Eu vou te falar por quê. Tá? Mas fato é, retratação, Lei Maria da Penha até o recebimento da denúncia. E tem que ter uma audiência o quê? Especial. Esse artigo 16, este ano, 2026, ganhou um parágrafo único.
Ele fala o seguinte, olha só, essa retratação, que é numa audiência que especial na frente do juiz, não é para confirmar a representação, ela já representou, é para a pessoa o quê? Se retratar. Então o juiz não pode marcar essa audiência se a mulher não pedir essa audiência. Essa audiência é marcada se a mulher que pedir, tem que ter manifestação expressa da vítima. Tá me entendendo, senhor não? Beleza? Porque senão o juiz marcava essa audiência se a mulher pedir. Só para ela confirmar de novo que ela já representou lá atrás, isso é algo que é desnecessário. Então essa audiência especial tem que ter manifestação expressa da vítima. E ela é para quê? Para a vítima o quê? Se retratar. Não é para confirmar a representação que ela fez lá atrás. Entendi, por maneira, Alberto. Então, a retratação na Lei Maria da Penha, retratação aqui no CPP. Por que esse artigo vai perder a razão de ser, galera? Porque olha só os crimes que nós temos aí contra a mulher. Qual é o artigo 147b? É o crime de violência psicológica contra a... Aqui a vítima é só mulher. Obviamente, mulher trans também é vítima aqui. Esse crime é de ação penal pública? Cuidado, esse crime não é só no contexto de violência doméstica, tá? Mas geralmente acontece na violência doméstica. Depois leia esse artigo 147b do Código Penal. Se esse crime é de ação penal pública incondicionada, se o Estado sabe que esse crime está acontecendo, prefiro dar autorização da vítima, sim ou não? Não precisa. Então, aplica o artigo 16? Não. O artigo 16 é só para crimes de ação penal pública condicionada à representação. Concorda comigo, sim ou não, gente? Sim. Então, esse crime aqui, o artigo 16 não vale, porque violência psicológica contra a mulher, a ação penal pública o quê? E ameaça. Olha a ameaça, pena máxima até 6 meses. A ameaça, como regra geral, a ação penal pública condicionada à representação. A ameaça entre vizinhos. Vizinho tem que representar, sim ou não, gente? Sim. Agora, em 2024 para cá, o 147 veio 2 parágrafos. Em um dos parágrafos ele fala o seguinte, olha, se esse crime de ameaça ou em face de uma mulher, por razão de condição do sexo feminino, essa pena de 6 meses é dobrada. Qual é o dobro de 6 meses? Fudeu. 1 ano. Se essa ameaça é por razão de condição do sexo feminino, além da pena ser dobrada, vai para 1 ano, a ação que é condicionada passa a ser o quê? Incondicionada. Isso por réu é pior, você concorda comigo? Isso por réu é pior. Isso só aconteceu em 2024. Logo é manovaço, ledes e impujos. Isso mesmo. Você mesmo. Não disfarce. Não disfarce. Curioso, curioso, curioso. Essa lei é irretroativa, porque antes de 2024, até em casos de violência doméstica, a vítima tinha que representar a ameaça. Agora não. 2024 para cá, razão de condição do sexo feminino, pena dobrada, e a ação que era condicionada passou a ser incondicionada. Você entendeu até aqui, sim ou não, gente? Olha para cá! O que é razão de condição do sexo feminino? Violência doméstica familiar contra a... Então, a mulher foi ameaçada no contexto de violência doméstica familiar. A pena é dobrada, sim ou não? Sim. A ação é condicionada ou incondicionada? Se é violência doméstica, não aplica a lei o quê? Se não aplica a lei 199, é termo circunstanciado e inquérito. Cabe 74? Cabe 76? Cabe 89? Não. Mas razão de condição de sexo feminino também é o quê? Menospreza a condição o quê? De mulher. Que não tem nada a ver com violência doméstica. Essa ameaça aqui também vai ter a pena em débito, sim ou não? Sim. Então a pena máxima vai ser o quê? 1 ano. Aquela ação que era condicionada passou a ser o quê? Incondicionada. Só que eu posso aplicar a Lei 9.099, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu só afasto a Lei 9.099 se for violência doméstica familiar contra a mulher. Tem a minha chefe que eu não suporto que ela seja minha chefe. Mas eu não tenho relação nenhuma com ela, eu vou e ameaço. Tá entendendo? Pena dobrada, 1 ano. Infração de menor potencial ofensivo.
Ação incondicionada, ok, mas eu posso aplicar a lei de 9.099. Ou seja, eu posso aplicar artigo 69, posso aplicar a transação penal e todas as outras medidas despenalizadoras. Galera, parece fácil, mas não é não. Você concorda que uma coisa é uma coisa, outra coisa é o quê? Outra coisa. Violência doméstica familiar contra a mulher? Artigo 5º da Lei Maria da Penha. Menospreza a condição de mulher? Não tem nada a ver com violência o quê? Doméstica familiar, pura e simplesmente. Tá me entendendo, sim ou não? Então, hoje, uma mulher ameaçada, no âmbito da violência doméstica, ela precisa autorizar o Estado a perseguir o crime, sim ou não? Não. Então, eu vou aplicar o artigo o quê? 16. O único crime, meus amigos, que hoje, esse artigo 16, que fala da retratação da Lei Maria da Penha, que é aquela audiência especial na frente do juiz, que ela tem que manifestamente expressar que ela quer se retratar, antes recebendo a denúncia, essa retratação, o único crime que nós temos hoje, e eu falo hoje, porque daqui a pouco essa porra vai mudar, tá bom? Daqui a pouco isso vai mudar, é o crime de perseguição, o stalking. Perseguição é um crime que a vítima pode ser homem ou mulher, tá bom? Não tem nada a ver com violência doméstica, mas se for uma perseguição por uma violência doméstica familiar contra a mulher, você vai ver que tem um parágrafo que fala que a perseguição vai ser majorada. Caiu no último concurso de delegado aqui no Rio. Maria foi perseguida. Crime habitual. O cara ligava para ela, ela desligava. O cara desligava, ela ia no trabalho dela. Tem gente assim, sim ou não, gente? Tem sim ou não, gente? Aí o cara vai e manda um pix. Oi, fala comigo. Rapaz, você não tem ideia de... Tá rindo? Você não tem ideia de como é uma pessoa... Já viu a série You? Crime habitual, exige uma reiteração de condutas. Aqui a vítima pode ser uma mulher. Última prova do delegado. Maria era perseguida pelo seu ex-namorado. Qual é o nome desse crime, gente? Perseguição. De forma reiterada, crime habitual. Se for violência doméstica, você vai ler esse crime, não vai ler? Você tira a foto dessa merda desse quadro, mas você lê depois ou não? Os artigos? Você tira a foto para alguma coisa, né? Você tem que pegar, você tem que escrever, você tem que ir no Código Penal, no Código de Processo, você tem que ler esta merda um dia. Você concorda? Esse crime é de perseguição. Se for violência doméstica, vai ter uma majorante. E a ação penal, inclusive a Lei Maria da Penha, vai referir a ação penal pública condicionada a... É o único crime hoje que eu enxergo que eu posso aplicar o artigo o quê? 16. A mulher é perseguida. Stalking. Ela representa. Ela pode se retratar, sim ou não? Sim, na forma do artigo 16. Por quê? Porque olha só, gente, hoje, lesão corporal, violência doméstica, ação penal pública incondicionada. O crime de violência psicológica contra a mulher, ação penal pública o quê? Incondicionada. Ameaça, Lei Maria da Penha, ação penal pública o quê? Incondicionada. O único crime ainda que a gente pode falar de representação da vítima, nesse caso, de violência doméstica familiar contra a mulher, é o crime de... Perseguição. Porque ele, ainda assim, é de ação penal pública o quê? Condicionado à apresentação. Agora, óbvio, né? Tem crimes de ação penal privada. Por exemplo, os crimes contra a honra, você vai estudar comigo no momento oportuno, injúria, difamação, calúnia, são crimes de ação penal privada. Aqui eu estou falando de crimes de ação penal pública, em que a vítima autoriza a MP a perseguir o crime. Falamos sobre isso, e falamos sobre isso aqui. Você vai ler a Lei Maria da Penha. Tem alguns artigos interessantíssimos. Por exemplo, o artigo 17 da Lei Maria da Penha, que fala que é proibida a pena de cesta básica. Já viu esse artigo? É proibida a pena de cesta básica. Não existe pena de cesta básica, né? A pena é privativa de liberdade, restritiva de direitos ou multa. Só que existe uma novela chamada Mulheres Apaixonadas. Você lembra? Não lembra essa novela? Essa novela 2003, salvo engano, Lei Maria da Penha 2006. Lá tinha o Marcos, que ele tinha uma raquete e quem é antigo sabe o que eu estou falando, né? Ele pegava a raquete e batia na sua esposa. Eu não vejo novela, mas o nome dele era Marcos e a esposa era Raquel, salvo engano. E Helena Ranaldi, que tinha um caso com seu aluno Fred, né? Eu não vejo novela, mas aí ele batia com a raquete. Um dia ela pegou uma arma e disparou.
Gente, antigamente as pessoas viam novela, hoje ninguém vê essa porra, tá? Ele atirou, errou, ele tomou o revólver. 2013 essa novela, tá vendo? Aí o negócio vai apanhar muito. Aí ela, pra ele, se você me bater, você vai ser preso. Ele, não, você que atirou contra mim, você é tentativa de homicídio. Eu, no máximo, ia pagar uma cesta básica. Coincidentemente, depois que veio na Lei Maria da Penha, é proibida a pena de cesta básica. Uma interpretação histórica aqui na Lei Maria da Penha. Não vou interpretar. Vimos isso, vimos isso, vimos isso. Isso aqui. Galera, lá no Código de Processo Penal, já no final aqui da nossa aula, nós temos o ANPP. O ANPP é o Acordo de Não Persecução Penal. O Acordo de Não Persecução Penal também é um benefício. É tanto benefício, né? Esse benefício é um benefício entre o Ministério Público e o autor do fato. Cuidado, não cabe o ANPP, que é um benefício, antes do MP processar a pessoa, nos casos de violência doméstica familiar. E detalhe, não precisa ser contra a mulher não, hein? Violência doméstica familiar não cabe esse benefício. Então, leia, por favor, o artigo 24A, parágrafo 2º, inciso 4. Você tem que fazer o esquema no caderno. E como eu coloco aqui um artigo para você, se teu caderno é físico, deixa um espaço para você até transcrever parte do artigo. Se você usa um tablet, é mais fácil que você copie qual o artigo. Porque se você não deixar espaço para você retroalimentar o seu caderno lá na frente, vai ficar difícil. Então você tem que montar o seu caderno, sabe por quê? Você não consegue ler 500 páginas de PDF quando você tem 3 meses para a prova. Mas você consegue fazer a revisão do seu caderno. Não cabe a ANPP, que é um benefício do Código de Processo Penal, quando tem violência doméstica familiar e também quando tem menosprezo à condição de mulher. STJ, aqui. Artigo 150 do Código Penal, violação de domicílio. Artigo 129 do Código Penal, lesão corporal. Isso chegou ao STJ em 2025. O indivíduo invadiu a casa da ex-mulher e praticou lesão corporal. Entendeu? Violar o domicílio alheio é crime, sim ou não? Sim. E praticou lesão corporal. O advogado de defesa falou o seguinte, olha, o meu cliente só vai responder por lesão corporal. E não vai responder pela violação do domicílio, porque violar o domicílio foi o caminho natural para ele praticar uma lesão corporal. Então, a violação de domicílio vai ficar absorvida pelo princípio da presunção. É a mesma coisa, o indivíduo pega uma arma de fogo só para matar uma pessoa e joga fora. Não responde por porte aqui. E arma de fogo, só todo homicídio. Isso não colou no STJ, tá? Então, se houver uma violação de domicílio, mais uma lesão corporal, concurso material de crimes. Por quê? Os bens jurídicos são diversos. Integridade da pessoa, 129 do Código Penal, e a liberdade domiciliar, 150. Os momentos consumativos são diversos. E, para acabar, 313, inciso 3 do CPP, prisão preventiva. Olha para cá. Faz guardar a torre do material. Se sair agora, não vai passar nem para auxiliar, nem se o Estado quadriplicar o número de vagas. Praga pega. Prisão preventiva é uma prisão provisória. Você concorda comigo? Sim ou não, gente? A prisão preventiva é aquela prisão antes do trânsito em julgado. Ela tem requisitos cumulativos, alternativos e hipóteses. Você lembra dos requisitos da prisão preventiva? Lembra ou não lembra? Você aqui de casa, as pessoas estão doidas para ir embora. Elas estão assim, fala lá dessa porra, Roberto, pelo amor que você tem a Deus. Prisão preventiva é para quê? Garantir a ordem pública, garantir a ordem econômica, garantir a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal. Quando houver prova do crime, indício de autoria e perigo do estado de liberdade do acusado, essa pessoa tem que permanecer o quê? Presa. É uma exceção à presunção de inocência, né? E ela tem hipóteses para a cadeia preventiva. Uma hipótese para a cadeia preventiva é se o crime envolver violência doméstica, o quê? Não é só contra a mulher. É se o crime envolver violência doméstica, o quê? Você leu crime ou contravenção? O sistema do Brasil é o sistema dicotômico ou dualista. Infração penal é o gênero, do qual você tem crimes e contravenções. Tem várias diferenças, tá? Crime admite tentativa, na maioria dos casos. Contravenção, a tentativa não é punida. Crime, cada extraterritorialidade, posso punir crimes fora do Brasil. Contravenção só é punida no Brasil.
Crime pode ir para a justiça federal, estadual, contravenção só para a justiça estadual. Tem várias diferenças. Não é uma diferença ontológica do ser entre crime e contravenção. A diferença é axiológica, valorativa. Contravenção e infração de menor potencial ofensivo. Tudo é errado, tudo é proibido. A pergunta é a seguinte: ocorreu uma contravenção em uma violência doméstica familiar. A mulher levou um tapa na cara. Vias de fato, contravenção. Entenderam, gente? Sim ou não? Cabe prisão preventiva? Um de cada vez da briga. A mulher sofreu uma contravenção. Vias de fato, tapa na cara. Eu falei lesão corporal, que é crime, eu falei contravenção. Vias de fato é contravenção, artigo 21, tá bom? Cabe prisão preventiva se o crime envolver o quê? Violência. STJ, se a lei fala crime, não pode abranger o quê? Seria uma analogia? Imantar. Então não cabe preventiva se for contravenção. Mesmo se for uma contravenção, no caso de violência mais familiar, contra a mulher, criança, idoso, etc, etc, etc. Muita informação ou pouca informação? Um abraço, fique com Deus, até a próxima. Valeu.